Boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos usar nosso livro de história, da página 86, a preservação da cultura indígena. Eu vou tomar a leitura de vocês, somente esse texto nessa página. Então a tia Patrícia vai ler todo o conteúdo que vai ser dado hoje. Logo depois que a tia Patrícia acabar de ler o conteúdo, a tia Patrícia vai chamar de 4 em 4 para a gente poder fazer a leitura e cada um vai ler um pedacinho, tá ok? Então eu vou fazer a leitura, vocês vão acompanhar aí, eu vou continuar até onde nós vamos trabalhar hoje, para depois a Patrícia chamar vocês para fazer a leitura com vocês, tá bom? Então tá assim, a preservação da cultura indígena. Deixa eu Patrícia falar uma coisa, eu depois, na aula de língua portuguesa, amanhã não, porque eu já fiz hoje de história, mas semana que vem a Patrícia vai fazer a leitura do texto da língua portuguesa que nós vamos ler amanhã. Aí na semana que vem a tia Patrícia vai pegar o mesmo texto que vai ser lido amanhã e vou tomar a leitura com vocês. E é assim que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ler agora o texto de história. A preservação da cultura indígena. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 5 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, durante o contato entre esses povos, grande parte da população indígena foi morta ou escravizada. Atualmente, as populações indígenas lutam para preservar sua cultura. Então, para restaurar e fortalecer a própria identidade e preservar sua forma de ver o mundo, a escola indígena surgiu como uma necessidade para educar crianças e jovens, tanto para conviver com a sociedade não indígena, como para entender suas origens culturais. Na escola indígena, os alunos aprendem a língua e as tradições do seu povo, além de estudar a língua portuguesa e disciplinas comuns como matemática, história e ciências. O objetivo é que essas pessoas estejam preparadas para entender os não indígenas e defender os seus direitos sem perder as suas raízes ancestrais. Então é esse texto que eu vou tomar com vocês daqui a pouco, tá? Aí vem a página 87, que é uma atividade que vocês vão fazer. Pode até marcar aí um xizinho na página 87. No número 3, tem outro texto que está assim. Leia o texto a seguir e marca a alternativa correta. Vocês vão ler o texto, que na hora da correção eu faço a leitura, e vocês vão marcar somente a alternativa que está, a frase que está correta. Agora vamos para a página 88, a cafeicultura e a formação da população. O café começou a ser produzido com o objetivo de ser exportado para a Europa e para os Estados Unidos a partir de 1830. Nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, as principais áreas de cultivo localizavam-se na região do Vale do Rio do Paraíba do Sul. Com o tempo, o cultivo do café se expandiu para Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Esse aumento da produção levou à construção de ferrovias para agilizar o transporte do interior até os portos no litoral. Então tem um mapazinho aí do Vale do Rio Paraíba do Sul, que era onde era feito os cafés. Tráfico interno. Era necessário muitos trabalhadores para a produção de café e os proprietários exploravam o trabalho dos escravizados. Em 1850, o tráfico de escravizados trazidos diretamente da África foi proibido. Os fazendeiros começaram a buscá-los no Nordeste, onde a produção de açúcar diminuía. Imigrantes. Os fazendeiros e o governo começaram a incentivar a vida de imigrantes europeus e asiáticos, que começaram a chegar em grande número em meados de 1880. Os imigrantes eram trabalhadores livres, mas deviam ceder parte da produção aos donos das terras que cultivavam. Depois, passaram a receber pagamento pelas tarefas realizadas. Você sabia? Os imigrantes chegaram ao Brasil há cerca de 150 anos. Eram de diversas nacionalidades: italianos, portugueses, espanhóis, alemães, poloneses, libaneses, japoneses e entre outros. O meu avô, que não é mais vivo, ele era um imigrante. A família do meu avô, eles vieram da Itália para tentar a vida aqui no Brasil. Então, a família do meu avô, só que eles não vieram para o Rio, eles foram para Alagoas tentar a vida lá em Alagoas. Então, a família do meu avô tinha 7 anos quando veio para o Brasil. Então, o meu avô, ele era um dos imigrantes dessa época. O avô dele, né, o pai, a família dele lá atrás.
Uma parte dele se fixou em núcleos coloniais, em especial na região sul e sudeste, e em pequenas propriedades. Eles formavam comunidades que mais tarde deram origem às cidades. Uma cidade que deu origem, o município de Blumenau, do estado de Santa Catarina. A cidade foi fundada por imigrantes alemães. Aí tem para vocês fazerem atividades da página 87. Agora vamos para a página 90, condições de vida e de trabalho dos imigrantes. Há cerca de 50 anos, os imigrantes de diversas nacionalidades foram atraídos ao Brasil por meio de propagandas que ofereciam trabalho, terras e oportunidades para melhorar suas condições de vida. Um grande número de imigrantes foi enviado para trabalhar nas fazendas de café do estado de São Paulo. Os fazendeiros, acostumados ao regime escravista, já ofereciam condições de trabalho muito desconfortáveis aos recém-chegados. Os salários eram baixos, os pagamentos atrasavam, as moradias eram precárias e geralmente não havia escola nem assistência médica para os imigrantes. Condições de vida e de trabalho dos libertos. Em 1888, o regime escravista chegou ao fim com a abolição da escravidão. Entretanto, os escravizados passaram por dificuldades, somando-se à população pobre em busca de ofertas de emprego. Nas lavouras de café do estado de São Paulo, onde o trabalho antes era realizado por escravizados, os fazendeiros deram preferência aos trabalhadores imigrantes. A população local de libertos era contratada para trabalhos temporários nas lavouras por um curto período de tempo. Muitos viviam de atividades informais, como trabalhos domésticos ou transportes de carga, sem acesso à moradia, trabalho e educação. Muitos migraram do campo para as cidades em busca de postos de trabalho para garantir a sua sobrevivência. Migrantes em conflito. Bom, eu vou ler o texto número 3 com vocês. O tratamento que os imigrantes recebiam nas fazendas provocava atritos não apenas com os próprios trabalhadores, mas com os governos dos seus países de origem, os quais chegaram a proibir a vinda dos seus cidadãos de São Paulo como passagem paga, levando as autoridades brasileiras em várias ocasiões a procurar novas fontes de mão de obra. Então, eles vieram para cá e acabaram sendo escravizados, né? Porque eles ganhavam muito pouco, às vezes não tinham moradia direito, não tinham que se alimentar direito. Então era um trabalho escravo, tá? Agora a tia Patrícia vai colocar um vídeo para vocês falando sobre a imigração. Logo em seguida, eu vou chamar vocês para fazer a leitura do texto, tá? E vocês podem fazer atividades da página 186 até a página 91, tá bom? A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia, mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país.
Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta. E a nossa dívida externa não parou de crescer.